Babies, ontem estávamos falando de população urbana dentro da América Latina, né? Aqui no livro vai dizer o seguinte, que o processo de urbanização na América Latina foi de forma acelerada, porque a nossa industrialização também foi acelerada e tardia, né, dos países da América Latina, foi uma industrialização tardia, porque aconteceu praticamente 100 anos depois do primeiro país, da Inglaterra, e a nossa urbanização que veio acompanhada... Oi, Silvio, quer falar? Levantou a mão. Você me chamou? Eu não chamei você. Ah, Chamei você, não. Oh, meu Deus. Cadê? Será que eu passei por cima? Eita, deixa eu olhar aqui. Silvio. Ai, chamei não, foi mal, desculpa. Também não chamei Tarsila. Tarsila tá aí? Não. Vitor também não tá. E não chamei Andro também. Oh, God. Mas Andro tá, né? Tô aqui. Meu Deus, passei por cima. Falando de vaquejado, né? Quando eu falo de uma coisa assim que eu não gosto, chega eu me empolgo. Enfim. Ai, ainda bem que Diogo tá aqui. Sim, então a nossa... E Tarsila tá entrando agora. Vou aproveitar e colocar logo. A nossa urbanização, ela não foi planejada. O que aconteceu... A urbanização, ela é consequência do processo de industrialização. E como a nossa industrialização, ela foi tardia, então não houve um planejamento territorial de como seriam nossos espaços urbanos. As pessoas começaram a migrar, né, quando surgiu as indústrias, e de certa forma o campo também foi mecanizado, as pessoas começaram a migrar para as cidades, para as zonas urbanas, começou a aumentar a população nas zonas urbanas e também aumentar uma enorme quantidade de problemas urbanos, né, que acontecem na zona urbana, como, por exemplo, exclusão social, desigualdade social, a favelização, que é um fenômeno que surge com essa questão aí da urbanização do Brasil, sobretudo no Sudeste, né, que é as áreas onde a gente vai encontrar a maior quantidade de pessoas habitando favelas, justamente pelo fato de que não existia terrenos para todo mundo, né, e os terrenos mais próximos à indústria eram terrenos mais caros, mais valorizados. Muita gente vai começar a habitar em áreas desapropriadas, porque não tinha uma opção. E sem contar que, tipo, nas cidades não tem emprego para todo mundo, né? Pelo menos aqui na nossa região e nenhuma outra parte do mundo que eu saiba também tem, não, emprego para todo mundo, não. Né? Tem assim, tem países que é mais... Tem uma diversidade maior do setor de comércio e de serviços, mas emprego para todo mundo é uma coisa, assim, complicada, né? Mas, enfim, isso depende também da qualificação, da mão de obra e etc e tal. Aí aqui nessa parte, além de falar dessa questão de que a nossa urbanização ela não foi planejada e acarretou alguns problemas, vai dizer o seguinte, que existem algumas cidades aqui dentro da América Latina que elas são consideradas megacidades. O que é uma megacidade? É aquela cidade que tem pelo menos 10 milhões de pessoas, de habitantes. Aí aqui cita Cidade do México, ok, no México, Buenos Aires, na Argentina, ok, São Paulo, no Brasil, ok. Aí cita Rio de Janeiro, não ok, assim, porque Rio de Janeiro só tem 6 e poucos milhões de habitantes, então ela não é uma megacidade. O livro se equivocou aqui nessa parte do Rio de Janeiro. No Brasil só existe uma megacidade, que é São Paulo. Mas se você dissesse assim, Rio de Janeiro é uma cidade global, é uma cidade que exerce influência a nível global, ela é uma cidade global, mas ela não é uma megacidade, porque ela não tem 10 milhões de habitantes. Ok? Não tem. Mas São Paulo tem. É a única cidade do Brasil que tem mais de 10 milhões. Apesar de a vida na cidade facilitar o acesso aos serviços públicos, isso não significa que houve uma diminuição da desigualdade social, mantendo-se elevadas as taxas de exclusão da população no mercado de consumo. E sem contar também no mercado de trabalho, né? As pessoas só consumem se ela tiver trabalho. Em que se ocupar. Renda. Ok. Aí vamos para a parte de IDH. IDH quer dizer Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice varia de 0 a 1, vocês já estão, né, falecidos de tanto escutar isso. E ele mede a condição de vida dos países. Ok. Né, a qualidade de vida. A gente vai ver que tem alguns locais aqui dentro da... Carlos está entrando agora. Tem alguns locais na América Latina que vão possuir IDHs mais elevados e outros que o IDH é bem crítico, que é bem próximo de zero, ou seja, que a condição de vida naquele país é bem precária. E aqui no livro cita alguns locais, né? Deixa eu olhar aqui. Que o IDH, ele, de certa forma, apresenta-se até elevado. Como, por exemplo, no Chile, aqui na América do Sul, né? Muito elevado no mapinha, né? Tá o Chile, Argentina e Sol, muito elevado. Aí, elevado, o IDH é elevado. Brasil, Uruguai, aí tem outros aqui, né? Cadê? México,
É esses aqui também, né? Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, enfim, também tem IDH elevado. A IDH médio, Bolívia, Paraguai, Guiana, Suriname, Belize, Nicarágua, El Salvador, IDH aí médio, intermediário. IDH baixo, o livro cita alguns também, né? Cita o caso de situações difíceis no Haiti, na Guatemala, em Honduras também. Salvo engano, o menor IDH é o do Haiti. É um dos mais baixos, pelo menos, da América todinha, né? O país mais considerado o país mais pobre do continente. É o Haiti. Enfim, apresenta o IDH baixo. Quer dizer o quê? Quer dizer que existe uma grande disparidade, né? Diferença assim, de condições de vida entre os países que compõem a América Latina. E como eu falei ontem, né, todos os países da América Latina são economias em desenvolvimento, que se distribuem em dois tipos. Os menos desenvolvidos, que seriam tipo os subdesenvolvidos, e os emergentes. No caso, esses emergentes apresentam condição de vida melhor. Ok, vamos falar da industrialização na América Latina. Até o século XIX, a América Latina ela não era industrializada, certo? Esses países do México até o finalzinho do Chile e da Argentina, ela não era ainda uma porção industrializada. Enquanto os Estados Unidos já estavam começando a se industrializar no século XIX. O Brasil começou a se industrializar no final do século XIX, por início do século XX. Mas o livro ele vai dizer o seguinte, que a América Latina começa a se industrializar mesmo durante as duas guerras mundiais, no intervalo das duas guerras mundiais, que no caso vai ser aí de 1914 a 1918, né, a Primeira Guerra, e de 1939 a 1945, a quase metade do século XX, a Segunda Guerra Mundial. Então, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, a gente tem um outro evento que é muito importante para entender a dinâmica econômica mundial, que é a crise de 1929 que acontece nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que também é um outro fenômeno que impulsiona a industrialização na América Latina. Então, juntamente, esse processo de guerras mundiais, conflitos mundiais e a recessão econômica de 1930 fez com que países na América Latina começassem, né, a construir, a equipar e a produzir produtos industrializados. De início, nosso modelo de industrialização vai ser considerado um modelo de industrialização chamado de substituição de importações. Esse nome, ele não foi dado à toa, não, certo? Não foi dado à toa, não. Por quê? Porque quando o Brasil, México, Argentina e outros países aqui da América Latina começaram a se industrializar, eles começaram a produzir produtos que antes eles compravam de fora. E como esses países, no caso a América Latina, começou a se industrializar justamente no intervalo das duas guerras mundiais, da primeira para a segunda, foram períodos que o mundo estava muito envolvido em guerras, em conflitos, houve uma diminuição da produtividade e, de certa forma, esses países da América Latina eles precisavam consumir produtos, então eles passaram a produzir o que antes era importado. Então, é por isso que o nosso modelo inicial de industrialização ele vai ser considerado um modelo chamado substituição de importações, porque a gente passou a produzir internamente, dentro do Brasil e de outros países da América Latina, o que antes a gente comprava de outros países, que naquele momento ali, entre as duas guerras mundiais e a recessão econômica também dos Estados Unidos, esses países estavam ali envolvidos ou em uma crise financeira ou em uma crise política, militar. Então, portanto, dificultando a compra de produtos. Belezinha? Aqui nessa parte introdutória do tema, né, dessa parte de industrialização na América Latina, vai dizer só o seguinte, eu pulei, mas eu vou voltar. Vai dizer que até o século XIX, os países da América Latina eles não estavam industrializados ainda e viviam basicamente da produção e exportação de produtos primários, né? Muitos países produzem como o Brasil, né? Produzia e exportava mais produtos ligados à agricultura, produtos tropicais e também a exportação de alguns minérios. E outros países também acontecia isso. Né? Na América Central, por exemplo, cito o exemplo da América Central, era muito comum a produção e exportação de produtos tropicais, como, por exemplo, aqui cita alguns, né? Se bem que vai citar exemplo, ele fala da América Central e dá exemplo da América do Sul, enfim, por isso aí. Existia muito a plantação e a exportação de cacau, de cana-de-açúcar na região da América Central. E na América do Sul, né, vai citar o exemplo aqui de alguns países, como o Brasil e Colômbia. O Brasil era o maior produtor mundial de café no século XIX. Um dos fatores que fez com que o Brasil se industrializasse foi exatamente essa venda excessiva do café, né? O capital obtido com a venda do café no século XIX, ele passou a ser inserido, né, a ser utilizado
para a fabricação dos primeiros produtos, ou seja, para a implantação, na verdade, das primeiras indústrias no Brasil. Ah, professor, então quer dizer que os primeiros centros, os primeiros parques industriais do Brasil surgiram em São Paulo, que era a principal região cafeeira do Brasil? Sim, yes. E também, tipo, os primeiros donos de fábricas de indústrias no Brasil vão ser aquela galera que tinha fazenda de café. Porque as primeiras fábricas, indústrias no Brasil, elas surgem justamente na região de grande produção de café, né? A gente sabe que com a crise de 1929 nos Estados Unidos, isso vai afetar diretamente a produção de café no Brasil. Grandes cafeicultores vão começar a investir na indústria, porque muitos tiveram até que queimar a sua produção de café, que era estocada, porque não tinha para quem vender, enfim, o mundo estava em crise, e os Estados Unidos estavam em crise, e aí começaram a investir na infraestrutura para as indústrias, instalar indústrias. Com esse capital obtido durante o século XIX, né, com a venda do café, começaram a implantar indústrias. Isso é um dos fatores que colaborou para a industrialização no Brasil. Mas, enfim, então o Brasil no século XIX era grande produtor de café, assim como a Colômbia. Cuba dominava a produção de açúcar, está na América Central. Argentina e Uruguai, carnes, lã e trigo. Bolívia, aqui na América do Sul, estanho, né, o minério. O Chile, o cobre, e no Peru, prata e alguns pescados. Ou seja, a gente vê que no século XIX, esses países da América Latina, eles produziam e exportavam mais o quê? Produto ligado à agricultura, pecuária e extrativismo. E importavam, compravam de fora, produtos industrializados, certo? Isso vai mudar um pouquinho agora, quando eu falar agora mais uma vez da industrialização, né? Quando esses países da América Latina começam a se industrializar no século XX, justamente pelo motivo que eu falei, né? Por causa do período das duas guerras mundiais, o mundo está envolvido em guerras e conflitos, né? O palco de guerra e conflito no mundo principal era a Europa, e grande parte dos produtos que a gente comprava, que a América Latina comprava, provinha desses países da Europa. Os Estados Unidos também entrou na guerra, Japão na guerra, enfim, as maiores economias do mundo estavam em guerra. E sem contar que no intervalo da Primeira Guerra com a Segunda Guerra ainda teve uma crise econômica, né? Classificou a economia do mundo, que foi de 1929. E aí isso foi um prato cheio para a América Latina olhar, virar os olhos para si e começar a montar esses primeiros parques industriais. Alguns países saíram na frente, como Brasil, México e Argentina, que são as 3 maiores economias da América Latina, né? Até o nosso momento, que a gente sabe. E tem um país aí que vem crescendo bastante, que é o Chile. Ok? E vamos lá. Então, o nosso modelo inicial de industrialização é chamado de substituição de importações, justamente pelo fato que a gente começou a produzir o que antes comprava de fora, importava. Era necessário, né? E aí a gente vai ver que durante as décadas de 50 e 60, a gente começou a receber muitas empresas transnacionais, principalmente vindas dos Estados Unidos, né? E grandes empresas também europeias. A gente começou a receber muitas empresas vindas de fora, na década de 50 e 60, porque no Brasil e também nesses outros países da América Latina, os mais desenvolvidos, como México e Argentina, começou a se desenvolver o setor automobilístico. E aí é tanto que tem uma foto que ficou bem conhecida no mundo, que é a abertura da Volkswagen no Brasil, que é o Juscelino Kubitschek, que foi o presidente do Brasil, né, da década de 60, ele inaugurando lá, juntamente com o presidente não sei se era o presidente, enfim, um representante da Volkswagen, abrindo a indústria aqui no Brasil. Enfim, fazendo propaganda dessa empresa estrangeira. E o Juscelino é muito feliz, porque isso ia gerar muito emprego para o Brasil, e blá, 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 blá. Enfim, não é uma empresa nossa, só gera emprego. Pronto. Resumindo. Então, e daí, nesse período de 50 e 60, a gente começou a atrair muito investimento estrangeiro, principalmente nesse setor automobilístico. Beleza. Começou a receber muitas filiais de empresas transnacionais, sobretudo essas de marcas famosas de carros. Aí, desde então, esses 3 países, Brasil, México e Argentina, ampliaram a participação na divisão internacional do trabalho e passaram a produzir produtos, não só produtos do primeiro setor da economia, né? Fruto da agricultura, da pecuária, do extrativismo, mas agora eram produtos também, produziam também produtos manufaturados, industrializados. Tanto bens de consumo duráveis, coisas que duram, mas tem uma durabilidade maior, e bens de consumo não duráveis. É claro que os não duráveis, eles geralmente são mais baratos, né? Vamos lá, endividamento externo. Aí vamos para a década de 80. A gente falou dessa fase inicial da industrialização, que se deu entre as 2 guerras mundiais, né? Na América Latina. Alguns países saíram na frente, se industrializaram primeiro, possuem parques industriais mais modernos, mais capacitados, enfim. Agora vamos para a década de 80. Na década de 80, muitos países na América do Sul, eles vão se endividar. Por quê, Ana Beatriz?
vão ter uma grande dívida externa, né, com outros países, com instituições internacionais. E aí o que é que vai acontecer? Isso acontece por causa que vai haver um aumento dos juros da dívida externa. Basicamente, todo país ele tem uma dívida externa, sabe? Tipo assim, dívida externa pode ser obtida pela o governo do meu país, do Brasil, ele pode pedir dinheiro emprestado a um banco de outro país. Isso aí seria o quê? Faz parte da nossa dívida externa. O Brasil pode pedir dinheiro emprestado ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, ou ao Banco Mundial. Isso também faz parte da nossa dívida externa. Todo país praticamente tem alguma dívida externa. Nem que seja mínima, mas tem uma dívida externa. Na época do Lula, não sei se vocês lembram, saiu uma propaganda dizendo que o Brasil tinha conseguido pagar toda a dívida externa, não foi? Do nosso país. Mas, salvo engano, naquela época, a nossa dívida externa, que é o FMI, né? Que é o maior fundo aí internacional financeiro. Foi com o FMI. Não tinha sido toda a nossa dívida externa em si, não. E todo país, basicamente, também tem dívida interna. Existe dívida interna e dívida externa. Mas, enfim, na década de 80, o que é que vai acontecer? Muitos países da América Latina, eles vão se sobrecarregar financeiramente, vão entrar numa onda de déficit econômico, justamente pelo fato de que vai haver uma explosão das taxas de juros dessa dívida externa. Detalhe, quando você tem uma dívida externa, você não paga só aquilo que você pediu de dinheiro emprestado. Tipo, o Brasil pediu 10 bilhões emprestado a um banco estadunidense. Ele não vai pagar só 10 bilhões. Ele vai pagar 10 bilhões mais aí uma taxa de juros, que dependendo do tanto que a gente dividiu, a gente vai pagar mais juros ou menos juros. Isso vocês sabem, porque quando a gente vai no banco, né, a gente pede, já ouviram falar, alguém já deve ter dito para vocês. Quando você vai no banco pedir dinheiro emprestado, você paga aquilo ali, geralmente você paga o dobro daquilo ali, porque a taxa de juros é muito elevada. Não é? Mas esse período tá ótimo, porque a taxa de juros está baixíssima. Quem quiser pedir dinheiro emprestado, o momento é agora, entendeu? Mas para quem tem dinheiro na poupança é péssimo, porque a taxa de assim, como é que eu posso dizer, de lucratividade da minha poupança tá péssima. Tá bom para quem quer pedir dinheiro emprestado, mas tá ruim para quem tem dinheiro na poupança e espera que aquilo ali renda. Mas enfim. Vamos lá. Durante a década de 80, as taxas de juros da dívida externa aumentou muito. E aí muitos países da América Latina que tinham enormes dívidas externas tiveram que... Eu não sei se vocês lembram. Já estudaram ditadura militar, né? De 64 a 85 no Brasil. Pronto. E viram que a década de 80 no Brasil é um período que o Brasil vai se endividar muito. Porque é a década perdida, né? Que chamam, quando a gente está estudando a história do Brasil, a década perdida. O Brasil vai se endividar muito nesse período. Os ditadores vão passar a imagem de que o Brasil estava se desenvolvendo muito, não sei o que lá. Mas foi o período que o Brasil mais pediu dinheiro emprestado e o período que o Brasil mais se endividou. Então, na década de 80, o Brasil era um país endividado. Aí, vamos lá. E eu tô falando justamente desse período, né? O que é que eu tô batendo aqui? Eu, hein? Sim, eu tô falando justamente desse período, da década de 80. Então, era o período que o Brasil estava endividado, era o período de ditadura militar. Então, as taxas dos juros aumentaram muito, fazendo com que esses países latino-americanos tivessem que aplicar planos de ajustes estruturais. Como é assim, professora, plano de ajuste estrutural? São aqueles planos do FMI, quando você pede ajuda emprestada ao FMI, você tem que plantar ali algumas medidas que vai fazer com que você consiga obter dinheiro para pagar a dívida. Exatamente. Para pagar a minha dívida, eu tenho uma dívida com o banco. Para eu pagar a dívida com o banco, eu tenho que ter dinheiro para pagar a dívida, né? Então, como é que esses países na década de 80 eles iam fazer para pagar a dívida? Que estava só aumentando os juros da dívida. O que é que eles iam fazer? Eles tinham que montar algumas estratégias internamente para fazer com que eles obtivessem dinheiro, arrecadassem dinheiro e pagassem essa dívida. E aí, lasca para quem? Para quem? Para quem? Para pagar a dívida? Quem é que sempre, né? Sempre se lasca quando o país está em dívida externa? Tcharam! Nós! Somos nós! População mais pobre, principalmente, é quem se lasca mais. Por quê? Porque os principais cortes que vão ocorrer por causa da dívida externa vão ser cortes sociais. Tipo assim, na área da segurança, ou na área da saúde, ou na área da educação. Alguma coisa vai ter que ser cortada. Tipo, os preços das coisas vão aumentar muito, o meu salário vai aumentar abaixo da inflação das coisas. Então, tipo, o que antes eu comprava com R$50, hoje em dia eu não compro mais. O que antes eu comprava por R$100, hoje eu não compro mais. Isso tem muito a ver com a inflação, porque tudo aumenta todo ano. E agora, se vocês prestarem atenção, se vocês estiverem frequentando supermercado, farmácia e tudo mais,
vocês vão ver que, tipo, cada vez que eu vou no supermercado, é uma facada no meu coração. Que eu fico assim, meu Deus, como assim? Semana passada tava tanto e agora já tá assim, né? Tudo tá aumentando muito rápido. Isso é inflação, que é um aumento generalizado dos preços, né, das coisas. Tá aumentando demais. Mas o meu salário não tá. Como é que um país sai da crise? É assim, entendeu? Faz com que o meu salário ele aumente, eles dão a entender que o meu salário vai aumentar, mas tudo aumenta mais. Então é como se o meu salário aumentasse abaixo da inflação, do preço das coisas. Isso eu não sei se vocês são tão ligados nessas matérias que saem semanalmente. O governo atual do Brasil já disse, né? Saiu uma notícia aí, que ano que vem o nosso salário vai ser reduzido. Ai, que felicidade! Vai reduzir, não vai aumentar, vai reduzir. Que legal, né? E o nosso PIB, ele teve uma queda, a nossa economia do Brasil, durante esse coronavírus, já teve uma queda de quase 10%. Quem paga o preço? Nós. Ou seja, ano que vem, só ri de nervosismo. Só rir. Toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu começo a rir de nervoso já. Enfim. Então, na década de 80, esses países se endividaram, tiveram que pagar. Como eles pagavam? Promovendo cortes sociais, corte nos gastos sociais, principalmente. E, de início, teve uma redução das políticas sociais e também cortes no setor de infraestrutura. Outra coisa que foi seguida, né, para fazer com que esses países eles arrecadassem dinheiro, money, para pagar a dívida externa, era o programa de privatizações, que no caso do Brasil ocorreu naquela época dos Fernandos, né? Do Fernando Henrique Cardoso, do Fernando Collor de Mello. Começou a ocorrer essas privatizações no Brasil. Isso foi uma das recomendações desse consenso de Washington. O que era esse consenso de Washington? Foi em 1989, né? Alguns economistas do mundo inteiro se reuniram lá em Washington, D.C., Estados Unidos, capital dos Estados Unidos, para discutir como é que esses países que estavam endividados, eles iriam pagar essa dívida ao FMI, né, e às outras instituições. E aí, para isso, eles recomendaram algumas coisas para esses países que precisavam pagar a dívida. Olha, uma das coisas foi justamente isso, promover a privatização nesses países de empresas estatais. Então, privatização, ela é meio que uma ilusão na nossa cabeça. E eu vou dizer por que ela é uma ilusão na nossa cabeça. Porque dá a ideia que o governo ele vai obter grande dinheiro com a venda da empresa. Tudo bem. O governo pode até ganhar uns bilhões com a empresa. Mas, por exemplo, se você pegar o caso da Vale do Rio Doce, que ela hoje é considerada uma das maiores empresas do mundo no ramo de mineração de ferro. E de outros produtos também, mas principalmente minério de ferro. É uma das maiores do mundo. Ela está no top 10, certo? Essa empresa era nossa. Era brasileira. Ela era estatal, certo? A empresa foi vendida no final do século XX, nessa época de privatizações no Brasil, que o Brasil precisava obter muito dinheiro para pagar a dívida. Foi vendida para esse banana. E todo mundo já deve ter ouvido falar, se vocês não ouviram, eu vou falar agora. A Vale do Rio Doce, ela foi vendida, no ano que ela foi vendida, a lucratividade da empresa foi maior do que o preço da empresa. Mas você faz, oxe? Como assim? Como é que pode? Como é que a empresa... Por que esses caras vendem? Porque eles dizem que eles vão obter dinheiro ali a curto prazo, né? Vão obter dinheiro e vai ser injetado na economia. E vai ser injetado... Parece que não pensa. Meu Deus. E você sabe que um dos planos desse governo é sair privatizando tudo, né? O governo atual agora. Exatamente. E eles gostam de passar a imagem, não sei se vocês já perceberam, passar a imagem que a empresa estatal não presta. Primeiro começa a dizer que a empresa não presta. Que a empresa está com um problema em tal canto, em tal setor, que não está funcionando legal, que deveria ser vendida. Começa a sucatear a empresa, passar a imagem que a empresa não presta. É igual os Correios, né? Eles estão doidos para vender os Correios agora. Mas vai olhar as taxas de entrega de produto de transportadora, às vezes você não... Às vezes você está olhando um produto assim na internet, você quer comprar um livro. O preço do frete é maior do que o preço do livro. Eu quero comprar um produto eletrodoméstico, enfim. Você vai olhar o preço do produto, que legal, preço massa, vou comprar o produto. Quando você vai olhar o frete, que é por transportadora, geralmente, maior do que o preço do produto. É o produto duas vezes. Exatamente. Aí o que é que o governo começa a botar na cabeça do brasileiro? A empresa não está prestando, não está fazendo o serviço bem, a entrega é muito lenta, está muito ruim, precisa dinamizar isso aqui, a gente vai conseguir muito dinheiro com isso, eu vou injetar isso aqui na economia, vou injetar esse dinheiro na educação, vou conseguir pagar tal dívida. Começa a dizer isso pro povo. Aí o povo coloca na cabeça que a empresa realmente não presta, fala, não, venda, pode vender, venda.
Aí pronto, aí vende a empresa e muitas vezes a lucratividade da empresa é muito superior ao preço da empresa que ela é vendida. Aí você faz, oxe, por quê? Como é que o povo aceita um negócio desse? É porque não sabe? Com certeza. Eu creio que é porque o povo não sabe. Porque Com toda certeza. eu creio que é por causa disso. O ano que a Vale foi vendida, como eu falei, ela foi vendida por um preço. No final do ano que ela foi vendida, a lucratividade, a rentabilidade da empresa foi maior do que o preço dela. Então, assim, todo mundo diz que é tipo uma piada isso na história do Brasil, né? O caso da Vale. Ela foi vendida a preço de banana. Ela foi entregue ao mercado privado a preço de banana. E aí, a galera que comprou tá aí. Ela é hoje uma das mais poderosas do mundo nesse ramo de mineração. E lascando o Brasil, né? Que é ela que está envolvida nesses derramamentos de barragem aí, de rompimento de barragem no Brasil. Envolvidíssima. E ninguém faz nada. Mas, enfim. E esse plano de privatizações foi uma das medidas que foi tomada para arrecadar dinheiro e pagar a dívida. E foi feito. Isso foi feito realmente no Brasil. O Brasil vendeu a Vale, vendeu a empresa de telefonia, que era a Telebrás, né? Telebrás, acho que Telebrás, não sei. Enfim, vendeu algumas empresas aí muito importantes. Conseguiu obter dinheiro, pagou uma parte da dívida e agora a empresa está nas mãos do capital privado, lucrando bem muitão no nosso país. Vamos lá, inserção global. Agora a gente vem para a década de 90. Estava na década de 80, na crise, agora vamos para a década de 90. Na década de 90 já começa a haver uma recuperação da economia desses países da América Latina. Agora, por quê? Por quê? Primeiro que vai acontecer o plano de privatizações, em muitos países vai acontecer. Muitas empresas estatais vão ser privatizadas, vão conseguir obter renda, ok? Vai haver a redução das taxas de juros internacionais, a renegociação de dívidas externas. Renegociação é o quê? Você conversar ali com a instituição, dizendo, vamos prorrogar isso aqui para pagar isso aqui em tantas vezes, vamos diminuir aqui os juros, enfim. Houve renegociação de dívida externa e também a manutenção de saldos comerciais favoráveis, servindo de base para a formação de reservas internacionais que sustentam a nossa política de atração de capital estrangeiro. Ok. E aí, nessa época, as moedas nacionais começaram a ser valorizadas e começou a haver o processo de financiarização, na década de 90. Essa década de 90, que vai ocorrer essa financiarização, né, o aumento da valorização das nossas moedas, a gente vai começar a atrair mais empresas do capital estrangeiro, enfim, tem gerado o sucateamento de segmentos industriais como o setor de bens de capital. O que é isso? Bens de capital. São aquelas indústrias que produzem bens intermediários, que vai servir para outra indústria, tipo máquina, equipamento e tudo mais. Então, durante esse período da década de 90, algumas empresas elas vão ser sucateadas, que no caso são essas empresas que produzem bens intermediários. O menor ritmo de crescimento fez cair a participação do Produto Interno Bruto na América Latina, no PIB mundial de 80 a 2013. Nesse período houve perda relativa, especialmente em virtude da ascensão das economias asiáticas lideradas pela China. Mas aqui embaixo continua. A América Latina é a economia globalizada. Aqui vai dizer o seguinte, que existe não é uma homogeneidade, acho que tem uma pessoa que estava falando sobre isso no seminário, não lembro quem foi, se foi um menino que falou sobre isso. Não sei se foi Carlos que explicou essa parte, não sei se ele está aí. Mas, enfim, vai dizer que a industrialização nos países da América Latina, ela não acontece muitas vezes no território todo. Tem algumas áreas que são mais dinâmicas em um território. Por exemplo, no México, a industrialização de lá ela é muito mais dinâmica na parte norte do México. Por quê? Porque foi promovida a criação de uma zona franca industrial, que os Estados Unidos colaborou para isso, né? Os Estados Unidos começaram a implantar ali uma série de indústrias no norte do México e promoveu o desenvolvimento do México, do norte do México. Enquanto as outras regiões do México não são tão industrializadas quanto o norte. Que isso é estratégico também pelo fato de que gera emprego e faz com que as pessoas não migrem tanto. A gente já falou disso. Já no Chile, a gente vai ver que é um país que tem regiões industriais no país todo. Tipo assim, não existe uma área de destaque só, né? O país todo existe uma dinamização da economia em relação à indústria. A tradicional região mineradora do norte do Chile recebeu investimentos estrangeiros e aumentou sua participação no comércio mundial de cobre, enquanto a fruticultura se tornou ainda mais sofisticada no sul, interligada à indústria. Já na Argentina e no Brasil, que também são grandes economias, né, dentro da América Latina, comandadas sobretudo pelas grandes corporações internacionais, as transnacionais,
foram recriadas as velhas redes extraverdes de transporte, infraestrutura, né? Transporte, facilitando a integração entre os mercados mundiais, em detrimento das iniciativas de integração nacional. Aí, repare bem que, tipo, essa industrialização, essa criação dessa infraestrutura, recentemente, ela passa a ser gerida principalmente por empresas privadas, né, que começam a produzir essa infraestrutura para aumentar sua produtividade e exportação. Ao que tudo indica, o padrão de inserção periférica da América Latina no mercado global ganhou novas roupagens, mas continua igual em sua essência. Quer dizer o quê? Que os países da América Latina ainda são muito dependentes de tecnologia, de países desenvolvidos, ainda compram muito produtos industrializados de outros países, são dependentes do ponto de vista econômico ainda. Embora tenha ocorrido, a gente, nesse capítulo aí, falar de alguns planos de integração, que eu acho que foi a parte de Dácio que ele falou. Planos de integração regional, né, na América Latina. Tem alguns países que começaram a se interligar, começaram a criar infraestrutura para interligar um país e outro. E isso, de certa forma, favoreceu a integração dentro da América Latina, né, a integração entre os mercados entre um país e outro, e aumentou essa taxa de exportação e importação de produtos. E quem mais se beneficia disso são as empresas transnacionais que estão dentro desses países. Nessa economia globalizada que a gente vive agora, né? Que a gente vive agora não, nessa fase da globalização contemporânea, que a globalização começou há muito tempo. Começou lá nos séculos XV e XVI com as grandes navegações. Aqui, esse tópico de pobreza e desigualdade vai falar o quê? Vai dizer que, mesmo que a ONU tenha falado recentemente que a América Latina foi a região onde houve maior redução de pobreza e miséria, né, desigualdade no mundo todo, nos últimos anos, ainda não significa dizer que dentro da América Latina a gente não vai encontrar um percentual muito grande de pessoas que se encontram numa situação de pobreza extrema, né, na linha internacional de pobreza, vivendo com menos de $1,25 por dia, e que não existe também grandes desigualdades sociais. Não quer dizer isso, mas quer dizer que é uma região que vem apresentando nos últimos anos um ritmo de diminuição, né, de pessoas que estão aí na faixa de pobreza e também estão numa situação de desigualdade social. E aqui vai dizer um bocado de dado, e haja dado, e haja informação. Aqui no finalzinho, essa parte é importante, pode grifar no livro de vocês. Diz assim, as condições econômicas adversas, como desemprego, péssimas condições de trabalho, principalmente nas áreas rurais do Brasil e também de outros países da América Latina, e os baixos salários que são pagos na produtividade, provocam grande emigração, ou seja, saída de pessoas, de populações, né, da América Latina para outras porções do mundo, sobretudo Estados Unidos e países europeus. Né? O que mais leva as pessoas a saírem do Brasil, por exemplo, para migrar para outros locais, é a busca de melhores condições de vida. E isso é em decorrência de, muitas vezes, a sua profissão não ser valorizada, seu salário ser muito baixo, que não está ali para ele sobreviver, ou então a condição de vida não é tão boa. É um dos fatores que impulsiona a saída. A emigração, que é a fuga, né? Essa saída. Emigrar é quando você sai de um país para outro. Quando você chega no outro, você é um imigrante. Enfim, desemprego, péssima condição de trabalho, baixo salário, tudo isso contribui para essa imigração. Ok. A diminuição da desigualdade. Como eu falei anteriormente, né, naquele outro tópico, lá está dizendo que nos últimos anos a América Latina ela vem sendo uma das regiões que mais vem diminuindo a quantidade de pessoas que são pobres e que também enfrentam situações de desigualdade. E esse tópico vai falar da questão da desigualdade. Embora, né, isso não tenha acabado, fica aí na cabeça de vocês, é uma coisa que não acabou. É claro que tem países que enfrentam situações mais difíceis do que a nossa, né, porque estão ali numa situação de vida mais complicada em relação ao regime político, ou então em relação às atividades financeiras do país, ou em relação à concentração de terra, ou concentração de renda, que é muito elevada, enfim. No caso do Brasil, nós somos o segundo país que mais concentra renda no mundo, né? A gente só perto do Catar. O país que mais concentra renda no mundo é o Catar, no Oriente Médio, e o segundo é o nosso. Perfeito, né? Quer dizer que o nosso país é um país que tem uma grande diferença aí. Quem é rico cada vez fica mais rico, né? E quem é pobre fica cada vez mais pobre. Que eu acho que vocês devem ter visto a notícia recentemente que saiu, dizendo que nessa pandemia do coronavírus, as pessoas que eram bilionárias no Brasil, salvo engano 42, dizia na notícia. Enfim, as pessoas que eram bilionárias no Brasil ficaram mais ricas agora na pandemia, enquanto as pessoas que são pobres ficaram mais
Pobres. Interessante, né? Sempre quem paga o pato é quem? É, a água só corre pro mar mesmo. É, meu filho, é desse jeito. Diminuição da desigualdade. A diminuição da desigualdade entre as famílias latino-americanas, desde o ano 2003, início do século XXI, foi muito significativa e sem registro na história recente. Ela pode ser medida pelo ganho dos salários, que se deu primordialmente pelo aumento da escolaridade no conjunto da população. As pessoas começaram a ser mais qualificadas, estudar mais, o que permitiu reduzir as diferenças entre os mais e menos instruídos. Ok. Quer dizer, em suma, que as pessoas mais qualificadas passaram a ganhar mais, né? E a ter melhor condição de vida. Aqui é um exemplo de maquiladora, que são as montadoras no México, do norte do México, implantadas pelos Estados Unidos. E a ocupação de pessoas, né? Crescimento econômico e informalidade. O que é essa informalidade? São pessoas que não trabalham de forma legal. Tipo assim, não tem carteira assinada, não é servidor público, trabalha na informalidade. Geralmente são pessoas autônomas, né, que trabalham